1966, dois homens são encontrados sem vida no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles trajavam sobretudos impermeáveis e usavam estranhas máscaras de chumbo. Quase 60 anos depois, o caso das máscaras de chumbo segue como um dos casos criminais mais misteriosos do nosso país e coleciona dezenas de teorias da conspiração. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e casos reais. A década de 60 foi, sem sombra de dúvidas, o auge da urbanização do nosso país. E isso não era diferente no Rio de Janeiro. Grandes prédios sendo erguidos, um amontoado de carros de vários modelos e cores nas ruas da cidade. É nesse cenário digno de um filme retrô de ficção científica que a história que eu vou contar para vocês hoje se passa. Mas não se enganem, apesar de parecer muito uma história de ficção, essa história, infelizmente, é muito real. No dia 20 de agosto de 1966, um jovem chamado Jorge da Costa estava ali andando pela encosta do Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro, procurando um local para que ele pudesse soltar pipa. No entanto, o que ele encontra é algo muito mais macabro. Dois corpos de dois homens estirados no chão. Os homens vestiam sobretudo impermeável, uma espécie de capa de chuva preta, e bem ao lado dos corpos tinham máscaras estranhas, que foi determinado posteriormente que eram máscaras de chumbo utilizadas antigamente para proteção contra radiação e materiais tóxicos. Próximo ao corpo também tinham duas toalhas secas e uma garrafinha de água completamente vazia. Apesar de parecer muito estranho, o Jorge ele não era a primeira pessoa que tinha encontrado aqueles corpos. Na realidade, 2 dias antes, um garoto que costumava caçar passarinhos ali no Morro do Vintém já tinha visto os corpos dos dois homens e notificado as autoridades. Mas a polícia acabou achando que se tratava de um trote ou uma brincadeira de mau gosto e não foi verificar, segundo a versão oficial da polícia. Isso provavelmente é um fator determinante para que esse caso nunca tenha sido resolvido, porque quando a polícia foi até o local, no dia 20 de agosto, quando o Jorge fez a denúncia pela segunda vez, os corpos já estavam em um estado muito avançado de decomposição, o que dificultou e muito a autópsia e as investigações da polícia. Apesar disso, dos corpos já estarem ali em um estado avançado de putrefação, eles foram rapidamente identificados, porque os dois homens estavam com todos os seus pertences. Aliança de ouro, relógio de pulso, algum dinheiro ali dentro da carteira e a carteira, onde estavam também os documentos de identificação deles. E foi assim que a polícia chegou aos nomes de Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos. Ambos eram técnicos em eletrônica e moravam na cidade de Campos de Goytacazes, que fica a cerca de 260 quilômetros de Niterói. A cena era estranha em muitos aspectos. As roupas que os homens estavam usando, aquelas capas de chuva impermeáveis que mais pareciam uma espécie de sobretudo, e as máscaras que estavam ali próximas ao corpo deles, não estavam no rosto, Como a gente sempre tem essa noção, na maioria das fontes, parece que estava no rosto, mas não, estava assim bem do lado deles, assim no chão, e que foi identificada como sendo máscaras de chumbo. Posteriormente, inclusive, a polícia descobriu que quem havia confeccionado essas máscaras tinham sido o Miguel e o Manuel em uma oficina que eles tinham juntos. Eles eram sócios em uma oficina de eletrônica e eles mesmos haviam confeccionado aquelas máscaras. Essas máscaras, elas eram utilizadas, o chumbo ele é utilizado até hoje como proteção para radiação, mas não só para radiação, para produtos tóxicos também. E ficava um pouco estranho tudo aquilo, Toda aquela cena era muito estranha. A polícia encontrou, além do relógio, da aliança,
um valor em dinheiro que era cerca de 157 mil cruzeiros, o que valeria naquela época cerca de 70 dólares. Então era um valor em dinheiro que não era tão alto, mas também não era tão baixo. Logo assim de cara, a polícia entendeu que não se tratava de um latrocínio, né? Porque eles estavam com todos os seus pertences, inclusive com dinheiro. Se tudo isso que eu acabei de falar para vocês já não fosse estranho o suficiente, a polícia encontra com eles alguns papéis com bilhetes escritos. Em um desses papéis estava escrito, abro aspas, 16h30 está local determinado. 18h30 ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Além desse bilhete que era completamente enigmático e que parecia uma espécie de instrução para coisas que eles deveriam fazer, também tinha o vale de um casco de água, que provavelmente era o casco da garrafa de água que estava ali com eles na cena, né? Para quem não sabe, em muitos locais se vende refrigerante e antigamente até água retornável, que você leva o casco de vidro, compra e troca. Quando você não tem o casco para levar e fazer a troca, o dono do estabelecimento te cobra um valor relativo a esse casco e te dá um vale. E aí você consegue depois voltar lá, entregar esse vale junto com o casco, né, com a garrafa vazia e pegar o seu dinheiro de volta. E foi exatamente isso que aconteceu com o Miguel e o Manuel, o que demonstrava que eles tinham sim a intenção de retornar, né, de onde eles tivessem vindo. Eles não foram para ali na intenção já, ou sabendo que algo ruim iria acontecer. Em um outro papel, tinham algumas fórmulas matemáticas que a polícia determinou que eram códigos de referência para válvulas eletrônicas, porque eles trabalhavam com eletrônica, né? Eles eram técnicos em eletrônica. Então, deveria ser alguma instrução para algo relacionado ao trabalho deles. E no último papel, que era um papel um pouco maior, tinham algumas outras instruções. Nesse papel se lia, abro aspas, domingo, uma cápsula após a refeição. Segunda-feira, uma cápsula ao amanhecer, em jejum. Terça-feira, uma cápsula após a refeição. Quarta-feira, uma cápsula ao deitar. Além dos bilhetes, tinham as toalhas, a garrafa vazia e a polícia encontrou um lenço com iniciais bordadas que não condiziam com as iniciais nem do Miguel e nem do Manuel. Gravado nesse lenço estavam as letras AMS. E isso era mais um problema. De quem será que eram aquelas iniciais? A polícia chega até o local junto com os bombeiros no dia 20, mas os corpos só são retirados, né? A operação só termina no dia 21. Isso porque o local onde os corpos foram encontrados era um local bem ermo mesmo, assim, bem distante. Tem um detalhe que eu vou contar para vocês aqui, que é o fato da vegetação no local onde os corpos foram encontrados não ter crescido durante os próximos 2 anos ao acontecimento. Então, por mais de 2 anos, não cresceu nenhum matinho, nenhuma grama ali naquele local, sabe? Apesar disso, não foi feita uma perícia de local ali. Isso porque, assim, gente, a gente tá falando também de 1966. Então, a perícia não tinha tantos recursos como tem hoje, né? Isso é fato. Mas também existe o fato de essa investigação ter sido feita meio desleixadamente. Vocês vão ver um pouco mais pra frente. Logo assim de cara, o caso ganha repercussão na mídia, porque era um caso muito peculiar, né? Um caso muito estranho mesmo. E todos esses elementos que transformavam esse caso em algo muito esdrúxulo fez com que ele ganhasse muita notoriedade. Então era falado sobre ele nos jornais impressos, na rádio, né? Que ainda era o maior veículo de comunicação do nosso país, e nas redes de TV, que estavam ganhando muito espaço naquela época. E a polícia inicia a investigação deles. Na investigação, a polícia conversa com a família do Miguel e do Manuel, né? Eles conseguiram identificar a família deles, e com vários amigos, pessoas próximas e também pessoas que haviam visto eles no dia 17 de agosto,
que foi tido como o dia em que eles acabaram perdendo a vida deles, né? Que eles acabaram morrendo. Antes da gente entrar na reconstituição, que eu vou falar para vocês certinho, eu quero falar sobre algumas particularidades a respeito do Miguel e do Manuel, da vida deles mesmo, que podem ser relevantes para que a gente consiga ter, assim, uma percepção panorâmica, né, desse caso, para que a gente consiga, nós também, criarmos as nossas próprias hipóteses. Como esse caso ele nunca foi solucionado, se criaram muitas teorias em torno dele. Mas assim, tudo que eu consegui apurar nas minhas pesquisas e trazer aqui para vocês, talvez possa fazer com que vocês tenham também as suas próprias teorias, né? Que não sejam teorias sensacionalistas, nem algo do tipo, mas que sejam teorias coerentes. E para isso a gente precisa entender um pouco ali sobre a dinâmica que existia entre o Miguel e o Manuel. O Miguel e o Manuel eram amigos íntimos de muito tempo, muitos anos, eles eram muito próximos, tipo melhores amigos mesmo. Tanto é que eles eram sócios em uma oficina eletrônica lá em Campo de Goytacazes, onde eles moravam. Eles eram especializados na instalação de transmissores e repetidores de sinal de rádio e televisão. E eles tinham realmente, assim, um convívio muito próximo. As esposas deles também eram muito próximas. A esposa do Manuel se chamava Nelly, minha xará, e a esposa do Miguel se chamava Elza. Então, assim, as duas famílias eram muito próximas, eles frequentavam uma casa do outro, os filhos eram amigos, eles tinham essa relação de amizade de muitos anos mesmo. E, ao que parece, eles eram muito espiritualizados. O pai do Miguel, o seu Amaro, ele era um espiritista kardecista, muito devoto aos estudos do espiritismo, né? E o Miguel e o Manuel seguiram mais ou menos por essa linha também, né, da espiritualidade, do espiritismo kardecista, só que eles tinham algumas visões um pouco menos ortodoxas com relação a isso. Primeiro, eu quero dizer para vocês, se você não conhece o espiritismo, um dos fundamentos do espiritismo é acreditar em vida em outros planetas. Os muitos mundos habitados é um dos preceitos do espiritismo. E o Miguel e o Manuel também acreditavam nisso. Só que eles faziam alguns tipos de experiências para tentar evoluir espiritualmente, se comunicar com seres espiritualizados. Eles tinham um grupo que era formado por 4 amigos, o Miguel, o Manuel, o Elcio Correia e o seu Valdir, que era amigo e funcionário do Miguel e do Manuel. Ele era antenista ali da oficina deles dois. E esse grupo costumava se reunir, passar a noite conversando sobre espiritualidade e fazendo diversas experiências. A Isabel, uma das irmãs do Miguel, chegou a relatar em algumas entrevistas que ela deu após o caso que o irmão havia lhe confessado que estava fazendo algumas experiências espirituais. A Isabel disse que o Miguel falou para ela, abro aspas, muito em breve vou cumprir uma missão muito importante, mas é segredo que não posso revelar a ninguém. Fecho aspas. As esposas dos dois, né, a dona Nelly, esposa do Manuel, e a dona Elza, esposa do Miguel, falaram para a polícia a respeito de alguns receios que elas tinham em relação ao Elcio Correia Gomes. O Elcio, como eu disse para vocês, era um dos 4 amigos que formavam aquela espécie de grupo que se reunia ali para fazer buscas espirituais. As esposas, né, dos 2 homens que morreram, diziam que eles ficavam a noite inteira, que o Elcio era bem inconveniente, que ele chegava na casa deles a qualquer hora do dia e da noite, e eles ficavam trancados ali em um cômodo da casa, fazendo essas reuniões que viravam à noite. E também falaram a respeito de algumas experiências que o grupo fazia. Inclusive, alguns meses antes dos corpos do Miguel e do Manuel terem sido encontrados lá em Niterói, havia acontecido uma espécie de explosão na casa do Manuel, exatamente no dia 13 de junho de 1966. O grupo estava reunido na casa do Manuel, fazendo essas experiências, e houve uma espécie de explosão lá.
Só que essa não seria a primeira vez que isso teria acontecido. E quem relatou isso para a polícia foi o seu Valdir, o quarto integrante desse grupo. Porque o Elcio, na primeira vez que ele falou com a polícia, ele não contou nada, ele não falou a respeito dessas experiências. A dona Nelly e a dona Elza contaram para a polícia e o seu Valdir corroborou essas informações, dando para eles também informações extras a respeito dessas reuniões. Segundo o seu Valdir, meses antes da explosão que aconteceu na casa do Manuel, eles tinham feito uma viagem até a praia de Atafona, coordenada pelo Elcio. O Elcio que teria tido a ideia, que teria organizado tudo, inclusive foi o Elcio que fez as experiências que foram feitas lá. Eles foram até a praia de Atafona, o Elcio montou tudo, os outros viram ele montando todo o aparato ali para fazer a experiência e aconteceu uma imensa explosão seguida de um grande clarão. Segundo o seu Valdir, esse clarão ele não foi do chão para cima, mas exatamente ao contrário, ele veio de cima para baixo. Posteriormente, ele diria que foi algo espiritual também. Mas foi uma explosão tão grande que ela foi sentida em um raio de 10 quilômetros do local onde ocorreu. Houve esse clarão, um barulho muito alto, vidraças foram quebradas e até mesmo prédios foram sacudidos por conta dessa explosão, incluindo aí a prefeitura de São João da Barra, que ficava a cerca de 5 quilômetros do local onde essa experiência havia acontecido. Esse relato foi dado para a polícia não pelo Elcio, e sim pelo seu Valdir. Só depois que o seu Valdir contou tudo isso para a polícia, foi que a polícia pressionou o Elcio e ele acabou dizendo que era verdade, né, que isso realmente tinha acontecido, mas que no dia em que o Miguel e o Manuel fizeram a viagem para Niterói, ele não estava com eles. Ele até levou eles até a rodoviária, mas ele não sabia que eles estavam indo para Niterói. Ainda falando sobre o relato do seu Valdir, ele conta que o Elcio, né, ficou com muito medo depois que aconteceu essa explosão, porque a própria Marinha do Brasil chegou a investigar esse incidente. E ele pediu para que os amigos não comentassem nada com ninguém. Só que o Manuel acabou ficando muito impressionado com o que tinha acontecido e contou para algumas pessoas. E isso gerou um desentendimento entre o Elcio e o Manuel. Eles chegaram a brigar mesmo e o Elcio chegou a ameaçar o Manuel de morte. Isso foi contado para a polícia não só pelo seu Valdir, mas também pela dona Nelly, a esposa do Manuel, que tinha grandes desconfianças a respeito do Elcio e que contou essa mesma história para a polícia, né? Não sobre a experiência em Atafona, porque ela não sabia, mas sobre esse desentendimento e as ameaças que o Elcio havia feito com relação ao Manuel. E eu vou abrir um parêntese aqui, tá, gente? Porque a gente tá falando a respeito de espiritismo e tal. E eu quero deixar claro que o sentido aqui dessa história não é estereotipar pessoas que sejam praticantes do espiritismo. Pelo contrário, eu particularmente acho os estudos a respeito do espiritismo muito inspiradores. Já li livros psicografados pelo Chico Xavier, acho extremamente interessante. Tenho inclusive aqui na minha casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou espírita, mas acho muito interessante, acho muito inspiradora toda a doutrina espírita. E o próprio seu Valdir contou, né, para a polícia, dentro desses relatos dele, que esse grupo que se reunia normalmente falava sobre coisas inspiradoras. Ele contou que o Elcio ele era médium e ele incorporava 2 espíritos, o do Dr. Paulo e do Dr. Samuel. E que esses espíritos costumavam aconselhar, né, o grupo, falar sobre coisas relacionadas à evolução espiritual e que depois dessas reuniões eles se sentiam realmente assim inspirados, motivados, sabe? Para seguir mesmo a vida. Então a intenção aqui é só relatar para vocês essa questão dos experimentos, porque eu acho que são realmente relevantes para o caso.
tá? Não criar aqui uma teoria da conspiração de que eles eram membros de uma seita ou que o espiritismo é algo ruim. Não é essa a intenção de forma alguma. Mas a questão das experiências pode sim ser relevante para o entendimento do que possa ter acontecido com eles dois. Mas, voltando aqui para o caso, a gente vai agora para a reconstituição do que aconteceu entre os dias 16 e 17 de agosto de 1966 com o Miguel e o Manuel. Segundo a dona Nelly, o Manuel, na noite do dia 16, falou para ela que no dia seguinte, no dia 17 de agosto, ele e o Miguel iriam para São Paulo. Eles moravam em Campo de Goytacazes, no interior do Rio, e eles iriam para São Paulo para comprar um carro usado e alguns materiais eletrônicos para serem utilizados ali na oficina. O carro também seria utilizado para trabalho. Eles estavam meio que ampliando ali os trabalhos da oficina, porque no início eles trabalhavam só com instalação de repetidores de sinal para rádio, mas com o avanço, as pessoas tendo cada vez mais TVs em casa naquele período, eles estavam se especializando também em trabalhos relacionados a sinal de televisão. Então eles iam comprar alguns materiais de trabalho mesmo. Os dois saíram de casa com cerca de 2 milhões de cruzeiros, e seria um valor de cerca de $1.000. Então, é muito dinheiro hoje em dia, em 2024, Imaginem só vocês em 1966, era um valor muito considerável em dinheiro. O Elcio também conta para a polícia que ele chegou a levar os amigos até a rodoviária, se despediu deles ali, mas a história que os amigos contaram para o Elcio foi a mesma que eles já haviam contado para suas famílias e para suas esposas, que eles iriam até São Paulo para comprar o carro usado e os materiais de trabalho. Só que os homens nunca chegaram a ir até São Paulo. Eles foram de Campos de Goytacazes para Niterói. E no dia 17 de agosto, por volta das 14h30, eles desembarcam em Niterói. A polícia conseguiu apurar o passo a passo dos dois homens no último dia de vida deles. Segundo a polícia, por volta das 15 horas, eles entraram em um armarinho, uma lojinha assim que vende de tudo, e compraram as 2 capas impermeáveis que eles estavam vestindo quando eles foram encontrados no dia 20. Por volta das 15h30, eles foram para uma loja de eletrônicos chamada Fluscop, que pertencia a um senhor conhecido deles, o senhor Hernani Carvalho. O seu Hernani diz que foi bem rápida a visita deles ali, eles passaram para falar com o seu Hernani e tal. E o seu Hernani até tentou puxar assunto com eles, porque eles eram velhos conhecidos. Mas o Manuel disse que não poderia se demorar ali, porque eles tinham compromisso e eles estavam apressados. E aí eles saem de lá exatamente às 15h30. E é aí que a gente tem uma janela de tempo que não foi preenchida e que a polícia não sabe o que aconteceu nesse tempo. Porque das 15h30 eles não são mais vistos por ninguém até as 16h30. Então foi um período ali de cerca de 1 hora que eles ficaram sem ser vistos por ninguém. Às 16h30 eles entram em um bar ali na região próxima ao Morro do Vintém e lá eles compram a garrafa d'água, que estava junto com o corpo deles. Uma moça chamada Lourdes, que era filha do dono do estabelecimento e também trabalhava lá, foi quem atendeu eles e quem fez o vale do casquinho, da garrafa de água. Ela disse que o Miguel ficava o tempo inteiro olhando para o relógio como se estivesse com muita pressa. E por volta das 16h30, eles vão em direção ao Morro do Vintém e não são mais vistos até 3 dias depois, quando são encontrados já sem vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre a investigação do caso. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é a respeito dos bilhetes, Todos os bilhetes, com exceção do vale que foi feito pela Lourdes, no bar onde eles compraram a água, foram escritos com a letra do Miguel. Foi feita a comparação e foi constatada que aquela era a caligrafia do Miguel. Apesar de que a linguagem utilizada, por exemplo, naquela lista de instruções do que eles deveriam fazer, não condizia com a linguagem que era normalmente usada pelo Miguel quando ele falava ou escrevia, Em uma determinada parte lá diz ingerir cápsula. E normalmente as pessoas não falam cápsula, ou ingerir.
A gente fala mais pílula ou remédio mesmo, até comprimido, né? Mais comum de se dizer do que cápsula. Então a polícia entendeu que talvez essas instruções tivessem sido ditadas para eles por outra pessoa. O papel onde esses bilhetes, né, esses textos foram escritos, eram de um bloco de ordem de serviço que estava na oficina dos dois. Então a polícia sabia que eles tinham escrito isso lá na oficina. Também foi constatado que eles haviam confeccionado as suas próprias máscaras, né, as máscaras de chumbo, na oficina deles. Isso porque teve uma testemunha que chegou na oficina exatamente no momento em que eles estavam terminando de confeccionar as máscaras. E depois, a dona Nelly, a esposa do Manuel, chegou a ver ele com essa máscara. Então a polícia entende que eles já saíram de casa com a intenção de ir até Niterói para realizar algum tipo de experiência ou fazer alguma coisa que já estava determinada. Os corpos não deram muitas pistas, já que já estavam ali em um estado avançado de decomposição. Mas, para além disso, né, esse fato assim já ser algo que dificultou a investigação, as vísceras não foram bem armazenadas. Então, elas acabaram apodrecendo e tiveram que ser jogadas fora. E por isso, nunca foi determinada a causa da morte dos dois. Não se pôde fazer um exame toxicológico, por exemplo, né? Além desse detalhe que dificultou tudo, no dia em que a polícia e os bombeiros chegaram até o Morro do Vintém, eles perceberam que os corpos já estavam se decompondo e que tinha um cheiro muito forte ali de putrefação. O que eles fizeram foi jogar muito formol em cima dos corpos para melhorar, né, digamos assim, esse cheiro. E isso fez com que não fosse encontrado absolutamente nada. Se já era difícil de encontrar alguma coisa por conta da decomposição dos corpos, o formol acabou encerrando as esperanças de se encontrar algo realmente consistente, uma prova consistente durante a autópsia. Eu cheguei a falar para vocês no começo desse vídeo que a vegetação no local onde os corpos foram encontrados ficou cerca de 2 anos sem se desenvolver. E não foi feita ali uma perícia de local. E isso fez com que a polícia nunca conseguisse determinar se o fato da vegetação não ter crescido tinha alguma relação com os corpos do Miguel e do Manuel. Se foi alguma substância, se aconteceu algo nos corpos que pudesse ter relação com essa questão da vegetação, que é muito estranha, né, gente? Se a gente for parar para pensar, é muito estranho um local assim, a céu aberto, ficar 2 anos sem que a vegetação cresça. A necrópsia conseguiu constatar que não havia nenhum trauma, nenhum sinal de violência nos corpos, né? Então não havia nada assim de material que pudesse definir que eles teriam morrido de forma violenta, que eles teriam sido atacados ou algo desse tipo. Mas também não se pôde definir se eles tinham tomado alguma substância que levou eles a óbito, que foi realmente que matou os dois. Foi feito um teste de radiação nos corpos, que deu negativo, né? Não foi encontrado nenhum traço radioativo nos corpos. Só que assim, né, gente, a gente nem sabe direito se isso foi feito de uma forma adequada, né? Já que todo o resto foi feito assim de uma forma muito desleixada, para falar o mínimo. A polícia descobriu também que eles saíram de casa com muito mais dinheiro do que quando eles foram encontrados, né? Eles estavam com uma quantidade de dinheiro bem considerável e eles foram encontrados com uma parcela mínima desse dinheiro. Então a polícia começou a cogitar o fato de que talvez o crime, né, ser um latrocínio não fosse algo tão esdrúxulo, digamos assim. Primeiro porque existia um espaço de tempo que não foi preenchido entre as 15h30 e 16h30, em que os dois poderiam ter se encontrado com alguém para acertar os últimos detalhes de algo que eles teriam ido ali para fazer e se encontrar com essa pessoa lá no alto do Morro do Vintém. Então foi levantada a possibilidade de que realmente havia uma terceira pessoa e que essa terceira pessoa teria ou matado os dois de alguma forma ou roubado dinheiro após a morte, né? Eles teriam morrido por algum motivo que não foi causado diretamente por esse terceiro indivíduo, mas ele teria roubado dinheiro após a morte dos dois.
Faria sentido porque talvez a pessoa não quisesse levar objetos que pudessem ser identificados posteriormente, né? Como aliança, relógio, essas coisas. Mas tem uma teoria também de que naquela primeira denúncia que foi feita pelo rapaz que estava caçando passarinho ali na região, um policial foi fazer a verificação, encontrou os corpos lá, achou o pacote com dinheiro, porque estava enroladinho em um pacote, levou esse pacote embora e não falou nada para ninguém porque ele tinha cometido um furto, né? Então existe também essa especulação, mas não tem nada que garanta que isso tenha de fato acontecido, são apenas especulações. A questão de um terceiro indivíduo é corroborado pela pressa que o Miguel e o Manuel demonstravam naquele dia, né? A todo momento, uma coisa que foi unânime entre as testemunhas é que eles pareciam estar com muita pressa. Mas como eles teriam sido mortos? Uma experiência mal sucedida no campo da eletrônica, eles teriam sido induzidos a tomar alguma substância para uma experiência espiritual e isso acabou sendo letal para eles? A respeito do caso, o delegado responsável por ele na época disse, abro aspas, todo crime praticado por homens fatalmente será elucidado por homens. Além do mais, nem se sabe ainda se foi mesmo um crime, pode ter sido um pacto de morte. Logo veremos. Como não se pôde fazer uma autópsia detalhada, né, pela condição dos corpos, a putrefação das vísceras, o formol, a causa mortis foi dada como um ataque cardíaco sem razão aparente. A realidade é que tudo que envolve esse caso é muito misterioso. E o fato da gente não saber exatamente como eles morreram abriu margem para muitas especulações e teorias sobre esse caso. Em quase 60 anos do ocorrido, apenas um suspeito foi detido, e foi ele mesmo, o Elcio Correia. O Elcio foi detido preventivamente para ser interrogado, mas ele acabou sendo libertado diante de um habeas corpus que foi pedido por um advogado misterioso que não se sabe até hoje quem era. Depois disso, o Elcio conseguiu provar que ele tinha um álibi, porque na tarde em que o Miguel e o Manuel faleceram, ele estava em uma loja comprando várias coisas para o carro dele, tem até uma nota fiscal e tal. Então ele estava a mais de 400 quilômetros de Niterói, né? Então assim, ele conseguiu levantar um álibi para ele e acabou sendo liberado e inocentado de qualquer acusação. Mas assim, as esposas do Miguel e do Manuel, principalmente a dona Nelly, esposa do Manuel, tinham realmente muita desconfiança a respeito do Elcio e insistiam para a polícia de que ele teria algum envolvimento na morte dos dois homens. A polícia, então, começa a trabalhar com a hipótese de que o crime foi, de fato, um homicídio. E dentro desse espectro, né, dentro dessa possibilidade, eles levantam 4 hipóteses para que esse homicídio tenha ocorrido. A primeira hipótese é de que o Miguel e o Manuel eram envolvidos com contrabando. Essa hipótese é levantada porque o Morro do Vintém é um local conhecido por ser um ponto de encontro de contrabandistas, né, para que sejam feitas transações. Nessa teoria, se diz que o Miguel e o Manuel eram contrabandistas de materiais radioativos, por isso que eles estavam com as máscaras de chumbo. Mas um detalhe, gente, é que essas máscaras de chumbo, elas só protegiam os olhos, tá? Porque elas pareciam muito mais óculos do que máscaras. E essa teoria fala que houve um confronto entre eles e elementos de outra organização de contrabando, e eles acabaram sendo mortos nesse confronto. Para mim não faz muito sentido, porque não se fala sequer de onde eles teriam, né, onde eles teriam acesso a esses materiais radioativos para contrabando, e não há sinais de confronto nos corpos, não houve nenhum trauma, não tinha nenhum hematoma, absolutamente nada que demonstrassem que eles foram mortos em uma briga, em um confronto, não havia perfuração por tiro nem nada do tipo. A segunda possibilidade é de que os dois eram espiões. Segundo essa teoria, os dois trabalhavam para uma organização internacional de espionagem e estariam ali no Morro do Vintém com o intuito de instalar transmissores de alta potência para espionagem ali. E que eles teriam sido mortos por conta disso. Mas assim, gente, não existe nada que demonstre que eles tivessem sequer condições de estarem ligados a alguma organização internacional de espionagem, né? Então assim, essa teoria para mim é uma das que menos faz sentido.
A terceira hipótese, para mim, foi levantada por alguém muito preconceituoso, na realidade, que disse que o Miguel e o Manuel teriam uma relação homoafetiva e que eles teriam ido até o Morro do Vintém para ter um encontro romântico. Alguém viu eles dois juntos e eles acabaram sendo mortos por isso. Resumindo, eles teriam sido vítimas de um crime de ódio. E eu vou dizer para vocês porque que eu acho que isso foi puro preconceito e homofobia de quem levantou essa hipótese. Primeiro, eles tinham dinheiro, eles não teriam por que ir até o Morro do Vintém para ter um encontro romântico, porque eles poderiam simplesmente ir para um quarto de hotel. Segundo, crimes de ódio são marcados por muita violência. Normalmente, o rosto das vítimas são destruídos, as partes íntimas delas também são muito afetadas nesses ataques, e não tinha nada que demonstrasse que eles dois foram vítimas de um crime de ódio. Eu acho que foi algo muito mais preconceituoso, sabe? Porque eles eram muito próximos, porque eles estavam sempre juntos. Digamos que eles tivessem uma relação homoafetiva extraconjugal, né? Vamos dizer que isso existia. Não tem nada que demonstre que eles foram vítimas de um crime de ódio. Então eu acho que foi de fato algo muito mais voltado para o preconceito e para a homofobia do que algo que fosse de fato consistente. A quarta hipótese é de que eles teriam ido até o Morro do Vintém para fazer alguma espécie de experiência científica ou espiritual e que algo acabou saindo do controle, que eles acabaram perdendo a vida por conta disso. Essa teoria é a teoria mais explorada pela polícia e também, na minha opinião, uma das teorias que mais fazem sentido. Mas a gente vai explorar um pouco mais isso lá no final, quando eu der a minha opinião. Mas, para além dessas hipóteses levantadas pela polícia, existem muitas teorias a respeito desse caso e eu vou trazer algumas para vocês. A primeira teoria que eu quero falar para vocês aqui, que foi muito debatida na época e até hoje tem muita gente que acredita nela, de que o Miguel e o Manuel teriam feito uma espécie de pacto de morte porque eles pertenciam a uma seita, algo desse tipo. Essa teoria diz que eles já foram até o Morro do Vintém na intenção de consumir alguma substância, das cápsulas que eram citadas ali naqueles bilhetes que eles escreveram, e tirar as próprias vidas por conta de uma espécie de pacto macabro de morte. Eu acho que essa teoria não faz muito sentido porque eles foram preparados para fazer alguma coisa, isso é fato. Eles não precisariam de uma capa de chuva em um dia que fazia sol, por exemplo, ou das máscaras de chumbo, que eram realmente utilizadas para proteção contra radiação e outras substâncias tóxicas. OVNIs, que é uma teoria muito levantada sempre que a gente tem um caso sem solução, É sempre figurinha repetida em casos de difícil investigação. Mas, no caso das máscaras de chumbo, essa teoria dos OVNIs ela é muito explorada. Tem, inclusive, muitos estudos de ufólogos e pessoas que estudam ufologia que usam esse caso como uma referência muito grande nesse campo, Então, tem muita gente que explora mesmo isso. Isso porque tiveram vários relatos de avistamentos de uma espécie de luz ou de um OVNI naquele local no dia 17 de agosto de 1966. A primeira pessoa que foi até a polícia para relatar esse aparecimento foi a dona Gracinda Barbosa Coutinho de Souza. Ela e os filhos dela viviam ali nas imediações do Morro do Vintém e, segundo a dona Gracinda, no dia em que os dois rapazes morreram, ela avistou por volta das 18h30, 19 horas, que é também a janela de tempo em que a polícia acredita que o Miguel e o Manuel tenham morrido. E ela disse que viu, bem lá no topo do Morro do Vintém, bem próximo ao local aonde os corpos foram encontrados, uma espécie de objeto de forma arredondada, cor laranja, envolto por uma faixa vermelho brilhante. Não foi somente a dona Gracinda que viu, ela e alguns dos filhos dela viram lá na casa dela, mas também tiveram outros moradores ali da região do Morro do Vintém que relataram experiências parecidas, luzes fortes, objetos voadores que voavam rápido várias vezes, subindo e descendo e depois mais lentamente. Então foram muitos e muitos relatos
com relação a isso. A dona Gracinda, ela era uma pessoa conhecida ali na comunidade em que ela morava, o marido dela era funcionário da Bolsa de Valores de Niterói, ela era uma pessoa respeitada, não era dada a ficar contando histórias mirabolantes, e isso também corroborou muito o testemunho dela. E assim, gente, com relação a extraterrestres, eu vou ser bem honesta, eu acredito em vida em outros planetas. Eu acho que o universo é gigantesco, é infinito. Eu acho que é muita presunção da gente achar que só a Terra é um planeta habitado. Mas para mim o que pega é que normalmente em casos desse tipo, que não são de fácil resolução, a gente quer sempre justificar com extraterrestre, né? Porque se não dá para explicar de alguma forma, se a gente não tem todos os fatos em mãos, é muito mais fácil a gente partir para um lado de que foi uma abdução ou de que foi algo inexplicável de outro planeta ou mesmo algo sobrenatural. Então é muito comum que a gente veja esse tipo de especulação em casos desse tipo. E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala sobre pessoas que perderam a vida. Porque o que acontece é que acaba se tornando algo muito sensacionalista. Eu sei que não são todas as pessoas que acreditam nessa teoria que levam para esse lado sensacionalista. É claro que tem muitas pessoas sérias fazendo estudos nessa área, assim como em todas as outras áreas. Mas tem sempre muita gente que se aproveita desse tipo de especulação sensacionalista para viralizar, para ter views, né? E sensacionalizar em cima de um caso que possivelmente foi um caso de um crime, né? Então aconteceu realmente uma coisa muito misteriosa, aconteceu algo muito ruim com eles dois ali. E aí a gente quer sempre simplificar e achar sempre um caminho mais fácil, muito simplista de resolver isso, colocando a culpa em extraterrestre, às vezes também em demônios, né? Porque tem sempre, quando acontece um crime muito bárbaro, aquelas pessoas que falam sobre a influência do demônio, e a gente acaba tentando simplificar a natureza humana, que é muito complexa, que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. As pessoas têm muitas faces e muitas delas não são boas. Não é que eu seja presunçosa a ponto de dizer que num universo que a gente não conhece nem um décimo, não possa haver vida fora da Terra. É que nesse tipo de caso, particularmente, para mim esse debate não faz muito sentido. E quando eu for falar a teoria que eu tenho sobre o caso, eu vou falar um pouco mais sobre essa teoria também. Experiências telepáticas. Tem muitas pessoas que estudam fenômenos e experiências de telepatia que disseram que o Miguel e o Manuel teriam ido até o Morro do Vintém para fazer uma espécie de experiência telepática. Segundo alguns estudiosos desse campo, não é incomum que pessoas que vão fazer esse tipo de experiência ingiram algum tipo de alucinógeno para que possam potencializar a experiência, alongar o alcance da onda cerebral e assim ter uma experiência mais intensa. Não é raro que a substância ingerida por essas pessoas seja um alcaloide chamado SLD25 ou mescalina, é a mesma coisa. E esse alcaloide ele tem que ser ingerido em doses muito pequenas, de no máximo 25 miligramas, como o próprio nome já diz. Se forem doses maiores, pode levar a pessoa ao óbito. Os adeptos dessa teoria dizem que talvez os rapazes tenham ido até lá para fazer essa experiência. As cápsulas eram algo desse tipo, né? Alguma substância desse tipo, e eles tenham tomado uma dose maior do que a que eles deveriam e por isso tenham morrido. E essa teoria também justifica as máscaras de chumbo. Eles dizem que talvez eles tenham utilizado essas máscaras para se proteger de vibrações muito intensas, que os efeitos dessas vibrações atingindo os dois rapazes poderia inclusive matá-los de forma fulminante. Um ritual de ocultismo. Essa hipótese foi levantada pelo Padre Quevedo. Quem é mais novo talvez não conheça o Padre Quevedo, mas ele ficou famoso aí até a década de 90, início dos anos 2000, ainda se ouvia falar nele. E ele era um padre que estudava fenômenos paranormais e que desmascarava pessoas que diziam estar vivendo algum tipo de fenômeno, né, de aparição sobrenatural ou paranormal. O Padre Quevedo disse que os dois rapazes estavam fazendo um ritual de ocultismo e que isso era nítido
por conta das máscaras de chumbo e de tudo que estava ali ao redor dos corpos. Ele diz que algo deu errado durante esse ritual que os dois estavam fazendo e que uma vibração de energia muito forte atingiu eles e acabou matando os dois. Muitas histórias, como OVNIs e coisas sobrenaturais, são sempre muito levantadas em casos que não têm uma solução. Se foi um crime, teria que haver um terceiro personagem nessa história. Um indivíduo que possivelmente estava com os dois rapazes e que ou induziu eles a algo, mesmo que não tendo a intenção de matar eles, ou que fez algo propositalmente para que eles perdessem a vida e roubar o dinheiro deles ou algo desse tipo. Mas essa pessoa definitivamente teria que ser muito boa em guardar segredo, né? Porque por todos esses anos nunca se conseguiu chegar até ela. Muitas perguntas são levantadas nesse caso. Eles teriam tomado ou ingerido alguma droga letal com finalidade de buscar transcendência? O que eram essas cápsulas? Quem forneceu essas cápsulas? Quem manipulou elas? Todas essas perguntas, se respondidas, poderiam sim dar uma luz para esse caso tão misterioso. O delegado Venâncio Bittencourt e a equipe responsável pelo caso em 1966 acabou não chegando a nenhum local e o caso foi encerrado sem nenhuma solução. Um ano depois, em 1967, o caso foi reaberto e foi pedida a exumação do corpo. Só que, como tinha muito formol no corpo, né? Pelo que eu já contei para vocês, que os bombeiros jogaram muito formol neles, não foi possível encontrar absolutamente mais nada que fosse relevante para a investigação e o caso seguiu sem nenhum desenvolvimento. Em 1969, surge uma nova denúncia sobre o caso das máscaras de chumbo. Uma mulher, cuja identidade foi omitida pelas autoridades e que ficou conhecida somente como a Loura, falou sobre um terceiro indivíduo que estava com o Miguel e o Manuel no dia em que eles perderam a vida. A Loura morava em Campos de Goytacazes, conhecia os dois homens que morreram e ela disse que tinha um terceiro personagem, um homem que morava em Niterói, que era de origem portuguesa e que costumava frequentar centros de espiritismo com o Miguel e o Manuel. Ela conta, nessa denúncia que ela fez, que esse homem seria o responsável pela morte dos dois. Essa denúncia foi investigada, mas não se conseguiu chegar à identidade desse misterioso homem de origem portuguesa e acabou que não deu em nada essa denúncia também. Para o detetive Saulo Soares de Souza, que trabalhou no caso de 1966 a 1969, os dois homens haviam morrido em decorrência da ingestão de uma droga chamada curaré. O curaré é uma droga de origem indígena que é utilizada na homeopatia, principalmente para tratar espasmos e contrações. Só que ela precisa ser utilizada de uma forma muito específica, com doses muito específicas, porque qualquer dose a mais pode ser fatal para quem está tomando. O Saulo, o detetive Saulo, ele levanta a hipótese de que essa droga foi a responsável pela morte dos dois homens. A droga em excesso pode causar paralisia no sistema nervoso e atelectasia pulmonar, e assim fazer com que a pessoa venha a óbito. Mas o fato é que até hoje o caso das máscaras de chumbo segue sem solução e é talvez um dos maiores mistérios da criminologia nacional. E coleciona dezenas, se não centenas de teorias ao seu redor. Eu vou dar para vocês a minha opinião, eu pesquisei muito para fazer esse roteiro e trazer esse vídeo para vocês. E a partir das minhas pesquisas, eu desenvolvi a minha própria teoria, que é muito parecida com algumas teorias já levantadas aqui. O que eu acredito que aconteceu, e eu vou deixar claro que isso é minha opinião, tá, gente? Não é que tenha acontecido de fato, é só a minha opinião. É que o Miguel e o Manuel teriam tentado ir fazer uma experiência. Talvez eles tenham tentado replicar a experiência que o Elcio fez anteriormente lá na praia e que pelo fato do Manuel e do Elcio terem se desentendido, eles não quiseram envolver o Elcio no rolê. Eu, de fato, acho que o Elcio não tinha nada a ver com a história, tanto é que ele tinha um álibi sólido, mas eu acho que eles foram sim com uma terceira pessoa. Era alguém que eles já conheciam anteriormente, mas que eles não conheciam tão bem.
e que essa pessoa ajudou eles nessa experiência, né? Que a intenção era que essa pessoa participasse com eles e ajudasse eles nessa experiência. Talvez tenha sido a mesma pessoa que manipulou as cápsulas para eles, que ditou os textos para eles, não sei. Eles possivelmente teriam se encontrado com essa pessoa nessa janela de tempo entre as 15h30 e 16h30, que a polícia não conseguiu preencher, e posteriormente eles voltariam a se encontrar com ela lá em cima do Morro do Vintém para concluir a experiência. Alguma coisa deu errado nessa experiência. Eu acho muito possível que eles tenham utilizado algumas substâncias químicas, alguma bomba caseira, algo que tenha criado um efeito de luz muito forte. Isso talvez justificaria os avistamentos que as pessoas viram ou acharam que viram, né? Talvez elas tenham visto uma luz muito forte e a memória da gente engana, gente. Eles começaram a ver as notícias porque foi muito noticiado que se tratava de um caso de tentativa de comunicação com extraterrestres, que envolvia marcianos, esse tipo de coisa. E as pessoas começaram a dizer que tinham visto um objeto voador não identificado. Mas o que eu acredito realmente que elas viram foi alguma luz que surgiu da experiência que eles dois estavam fazendo. E que eles tomaram alguma coisa, sim, provavelmente alguma coisa que ajudaria eles a ter ali uma transcendência espiritual, uma evolução espiritual. Para alguns rituais isso é muito comum. E eles acabaram tomando uma dose muito grande disso e vieram a morrer. E esse terceiro indivíduo acabou furtando o dinheiro deles e não levou o relógio, a aliança, porque seriam objetos fáceis de se identificar posteriormente, né? E isso poderia fazer com que a polícia chegasse até ele. Já o dinheiro em espécie era mais difícil de ser rastreado. As máscaras de chumbo, que só protegiam os olhos, podia ser exatamente para proteger contra essa explosão que eles iriam gerar através dessa experiência, essa luz muito forte, alguma questão radioativa ou tóxica da qual eles queriam se proteger. Então, eu acho que foi realmente algo dentro dessas possibilidades, sabe? Uma experiência que acabou dando errado e provavelmente alguém que estava ali com eles acabou testemunhando a morte deles e roubando o dinheiro deles. Dentro dessa mesma teoria, existe a possibilidade de que não tinha um terceiro, de que, de fato, estavam só os dois, aconteceu a mesma coisa, eles fizeram essa experiência para tentar replicar a experiência que o Elcio fez e acabaram morrendo. E alguém, posteriormente, viu os corpos deles ali em cima do Morro do Vintém, achou o dinheiro e levou somente o dinheiro. Essa pessoa provavelmente teve esse mesmo pensamento, que a aliança e o relógio pudessem ser fáceis de rastrear e de serem identificados depois, e acabou levando somente o dinheiro. Essa pessoa poderia ser um policial que foi até o local para verificar a primeira denúncia? Sim, poderia. Óbvio, seria muito mais fácil que um policial tivesse essa percepção de que não levar as joias, os relógios, essas coisas, dificultaria a polícia chegar até ele, né? Então, eu acredito que foi algo mais ou menos nessa linha que aconteceu. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha que aconteceu com o Miguel e o Manuel? Você acha que foi algo sobrenatural? Você acha que foi algo relacionado a extraterrestres? Fala para mim aqui nos comentários que eu vou gostar muito de conversar com vocês sobre esse caso, de levantar novas teorias também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.